Bem-vindos novamente. Daqui a pouco começamos. Então, agora há pouco, nós tratamos do contexto no qual o simbolismo surge no Brasil, que é o contexto da chamada Belle Époque, ou Bela Época. Tratamos de como o simbolismo se desenvolveu naquele sentido, e agora darei como exemplo um poema simbolista. Esse poema se chama O Palhaço. É um soneto, como sempre cabe ao simbolismo, e é preciso a gente ver a figura do palhaço pensando no palhaço e não no que ele provoca. Porque muitas vezes, quando vemos um palhaço, só pensamos na aparência externa dele, no fato de que ele tem que provocar a diversão, o riso. E muitas vezes essa diversão, esse riso, se dá à custa do sofrimento do próprio palhaço. Imagine se o palhaço está chateado, porque tem problemas conjugais, financeiros, de saúde, e mesmo assim ele precisa fazer você rir. Então, esse poema é sobre a situação do palhaço que está no palco fazendo peripécias para o público assistir. Então diz o seguinte o poema: gargalha, ri num riso de tormenta, como um palhaço que desengonçado, nervoso ri, num riso absurdo, inflado de uma ironia e de uma dor violenta. Então, mesmo sentindo dor, o palhaço precisa rir. É como a bailarina que está dançando na pontinha dos dedos. Imagine a dor que é dançar ali, e ela precisa sorrir o tempo todo, não pode demonstrar o sofrimento, porque a arte privilegia a beleza e não a dor. Assim, o palhaço também tem que esconder sua dor. Continua então o soneto. Da gargalhada atroz, sanguinolenta, agita os guizos e convulsionado, salta Gavroche, salta clown varado, pelo estertor dessa agonia lenta. Então, é uma agonia lenta porque o palhaço está agonizando, mas ele precisa ficar no palco. E quando você sente dor, quando você sente incômodo e precisa passar por aquela situação durante um tempo, parece uma eternidade. Imagine você fazendo uma prova com uma pedra no seu sapato. Você fica incomodado, ou então você, durante a aula toda, com um sapato muito apertado. Você não pode tirar aquele sapato e precisa esperar até terminar a aula. Então, parece que tem uma eternidade de duração. A mesma coisa, então, esse palhaço que está convulsionando, já sanguinolento, ou seja, já está machucado de sangue, e ele precisa pular, rolar no chão e agitar os guizos, né, para fazer barulho. Aí continuamos. Pedem-te bis e um bis não se despreza. Vamos, retesa os músculos, retesa, nessas macabras piruetas de aço. Então o público pede mais e mais e mais, e o palhaço está ali sofrendo, mas precisa continuar nessas macabras piruetas.
Então, o aspecto doentio sempre acompanha o poema simbolista. E é curioso porque o próprio sofrimento do palhaço também é entretenimento para o público, porque as pessoas, em geral, têm um fascínio, uma curiosidade pelo sofrimento alheio. Não à toa, geralmente as pessoas se aglomeram diante de um acidente, não vão ajudar, é para ver. Ou então uma briga, as pessoas adoram ver uma briga, então tudo aquilo que expõe o outro provoca o nosso sadismo, o nosso prazer de ver o sofrimento. Isso acontece aqui com o palhaço. E termina o soneto. E embora caias sobre o chão fremente, afogado em teu sangue estuoso e quente, ri, coração tristíssimo palhaço. Então o palhaço, mesmo já afogado em sangue, caído no chão, ele precisa rir, porque ele precisa alegrar e o show tem que continuar. É evidente que esse palhaço mencionado aqui não é o palhaço que a gente vê hoje, aquele palhaço bonitinho, é o palhaço mais antigo que não foi criado para alegrar exatamente crianças, mas adultos. Então não é um palhaço com aparência infantilizada, é um palhaço que precisa fazer peripécias. Eu me lembro desse palhaço mais para adulto quando eu era criança e eu tinha medo. É um palhaço que faz medo, porque ele tem uma carranca, ele tem careta. Lembra muito aquele personagem, o Coringa do filme, né? Assim era o palhaço. Bem, então temos esse contraste entre o espetáculo e a dor, essa noção do sofrimento, da morbidez, do sangue. Não imagina um palhaço sangrando no palco e tendo que dançar. É disso que trata o simbolismo, da dor, do sangue, da morte, de tudo aquilo que lembra algo não belo, justamente em contestação à realidade. Vejamos agora um segundo poema sobre a lua. Ó lua, lua triste e amargurada, fantasma de brancuras vaporosas, a tua nívea luz siliciada faz murchecer e congelar as rosas. Então aqui o poeta evoca a lua. Ele conversa com a lua, então usando a figura de linguagem, o apóstrofe, que é você chamar alguém, e essa lua é triste, tudo no simbolismo é triste, amargurada, é um fantasma de brancuras vaporosas e que possui uma luz nívea, ou seja, uma luz branca, que congela as rosas. Então, o fascínio pela cor branca aparece também no poema, porque a ênfase é no contraste entre o branco e o negro, o claro e o escuro. Nas floridas searas ondulosas, cuja folhagem brilha fosforeada, passam sombras angélicas nivosas, lua monja da cela constelada. Então, continua falando a lua, uma lua que tem uma folhagem que brilha fosforeada, ou seja, a lua ela tem o brilho que lembra uma folhagem fosforescente. E por ali passam sombras nivosas, brancas e angélicas. E a lua é referida como uma monja da cela constelada, ou seja, como a lua está isolada, sozinha no céu, ela é uma monja tendo à sua volta várias estrelas. Filtros dormentes dão aos lagos quietos, ao mar, ao campo, os sonhos mais secretos, que vão pelo ar roctâmbulos pairando. Então, novamente, a lua é como um filtro e a lua reflete no lago, no mar, na água quieta. Então, ó monja branca dos espaços, parece que abres para mim os braços, fria, de joelhos, trêmula, rezando.
Então, chega à conclusão de que a Lua é a monja dos espaços e que ela é como se estivesse convidando o poeta a também ir para o espaço, ou seja, a sair dessa dimensão para uma outra dimensão, claro, que faz referência à morte. E esse poema, do qual gosto muito também, que é a Múmia. Uma das características do simbolismo é a necrofilia, que é o interesse, pelos mortos. Aqui é um poema sobre a múmia. Múmia de sangue, lama e terra e treva, podridão feita deusa de granito, que surge dos mistérios do infinito, amamentada na lascívia de Eva. Então temos aqui elementos religiosos, como a Eva, o infinito, essa múmia de sangue e lama, ou seja, porque já é morta, né? Podridão, porque a carne já apodreceu, então é como se ela fosse coberta de lama. Tua boca voraz se farta e ceva na carne e espalhas o terror maldito, o grito humano, doloroso grito, que um vento estranho para és limbos leva. Então, novamente, ele pensa na boca dessa múmia, essa boca voraz, que espalha o terror. Báratros, criptas, dédalos atrozes, escancaram-se aos tétricos ferozes, uivos tremendos com luxúria e cio. Então, novamente, elementos ligados ao misticismo, cripta, báratros, e os uivos de luxúria e cio dessa múmia. Finalmente, risa punhais de frígidos sarcasmos e deve dar com gélidos espasmos o teu beijo de pedra horrendo e frio. Então aqui o eu lírico chega a uma dedução. Como será a experiência de beijar na boca de uma múmia? Deve dar frígidos sarcasmos, esses espasmos gelados, né, porque ela está morta, o beijo de pedra horrendo e frio. Então temos aqui uma mistura muito comum no simbolismo entre desejo e pavor, porque a múmia, ela é frígida, ela é gelada e ela provoca espasmos de frio, de horror, mas o eu lírico tem curiosidade de beijar a múmia e sentir a experiência que é, ao beijar a múmia, sentir como é o infinito, porque a múmia representa algo que está já no além, ela já não é mais um ser vivo, né? Então é um poema bastante clássico do simbolismo, é um poema do Cruz e Souza. Então agora, vamos pensar nesse mesmo poema e perguntar que características do simbolismo estão presentes no poema abaixo. Então vamos fazer uns 2 minutinhos. E eu aguardo enquanto vocês pensam.
Então, vamos ver. Que características do simbolismo nós observamos neste poema? A religiosidade? Religiosidade, isso mesmo, é uma das características do simbolismo. É religiosidade, como eu disse na aula passada, não no sentido de que o escritor é religioso e o poema é dedicado a Deus. É porque a religião trabalha com o misticismo, com o oculto, e por isso eles exploram o aspecto da religião. Temos também o enfoque na morbidez, em algo que causa certa repulsa no ser humano, que é a múmia, a morte, o pós-morte, esse corpo que não tem vida. Isso também é típico do simbolismo. E também as figuras de linguagem ligadas à sonoridade. E figuras de linguagem como, por exemplo, aqui o polissíndeto, já no primeiro verso. Múmia de sangue, e lama, e terra, e treva. Quando nós temos essa sequência de conectores, o i, nós temos aqui o polissíndeto, para ligar uma característica à outra. Em vez de usar a vírgula, O polissíndeto também tem referência com simbolismo? tem sim. O polissíndeto também tem referência. Então, tem várias características, né? Palavras difíceis. É difícil até ler um poema simbolista, porque as palavras não são comuns. Báratros, criptas, dédalos atrozes, astétricos ferozes. Então, não são palavras do dia a dia. É justamente para dar esse ar de mistério, de algo desconhecido, que nós temos poemas como esse aqui, né? Por isso que o simbolista é um poema, é um tipo de poesia que geralmente não agrada as pessoas, né? É porque as pessoas não entendem o contexto. Eu trabalhei numa outra instituição com poesia simbolista no segundo ano, e algumas alunas ficaram assustadas com os poemas e disseram, não, poemas horríveis. Mas você tem que entender o contexto, não é que esses escritores eram maldosos, tinham um pacto com o diabo, ou que eles eram malignos, é porque eles querem criticar o contexto em que eles estão escrevendo, que é o contexto da racionalidade, da ciência. Eles não querem fazer uma poesia científica, eles querem fazer diferente. É muito simples, você tem uma festa para ir. Você sabe que todas as meninas vão estar com tal vestido, um vestido longo. Aí você quer fazer diferente, você vai com um vestido curto. As pessoas querem ser diferentes às vezes, né? Então, quem quer ser diferente vai causar um certo escândalo, mas vai chamar atenção. Esse era o objetivo dos simbolistas, chamar atenção fazendo algo diferente do que as outras pessoas estavam fazendo. Queriam assumir uma identidade própria. Vejamos aqui, esta já é uma questão do Enem,
uma das pouquíssimas questões do Enem sobre o simbolismo. Realmente é muito raro aparecer no Enem algo sobre simbolismo, pensando exatamente no poema, nas características do movimento, mas como eu disse, em questões sobre figuras de linguagem cai muito sim. Então o poema é Cárcere das Almas, também do Cruz e Souza. Ah, toda alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas entre as grades do calabouço, olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Então a alma está presa num cárcere. Qual é o cárcere em que a alma fica presa? O corpo humano, né? Então a alma está presa, e essa alma que está presa nesse calabouço almeja a imensidão, almeja o infinito, o universo. Tudo se vê. Aqui nós temos o assíndeto no último verso dessa estrofe. Mares, estrelas, tardes, natureza. Então aqui nós não temos nenhum conectivo, somente a vírgula. Então a ausência de conectivos é o assíndeto, outra figura de linguagem. Quando a alma entre grilhões as liberdades, sonha e sonhando as imortalidades, rasga no etéreo o espaço da pureza. Ó almas presas, mudas e fechadas. Novamente, essa ideia é uma ideia claustrofóbica de você estar preso, sufocado e querer a liberdade, de querer a imortalidade, o eterno, o celestial. Ó almas presas, mudas e fechadas, nas prisões colossais abandonadas, da dor no calabouço atroz funéreo. Então, novamente, a morte, características fúnebres. Nesses silêncios solitários graves, que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério. Então, o meu lírico trata de onde estão as chaves do mistério. Né? Que chaveiro que possui as chaves para abrir o céu? Então, novamente, uma pergunta de quem está sedento. É como se fosse uma alma penada mesmo, que quisesse o céu, que quisesse chegar a essa imensidão que é as chaves, né? Então, é um poema, como todo poema simbolista, não tem um sentido próprio, você tem que interpretar. Daí a dificuldade que é a poesia simbolista. Não existe um sentido, não existe uma mensagem que o poeta quis passar. Você tem que atribuir sentido ao poema. Então vejamos. Os elementos formais e temáticos relacionados com o contexto cultural do simbolismo encontrados no poema Cárcere das Almas, de Cruz e Souza, são: então, quais são os elementos do simbolismo neste poema? Então, vou dar 2 minutinhos para fazermos. Eu acho que é a letra C. Letra C, o refinamento estético da forma poética e o tratamento metafísico de temas universais. Parece que realmente é a letra C, porque na letra A é a opção pela abordagem em linguagem simples, não tem. Prevalência do lirismo amoroso, você não vai ver poema simbolismo sobre o amor. Refinamento estético, sim. Evidente preocupação com a realidade social, nunca. Liberdade que dispensa a rima métrica, não. Não tem nada de temas do cotidiano, não. Então, realmente, é a letra C. Muito bem. Veja que quando você conhece as características do movimento estético, você nem precisa entender o poema. Por isso que eu sempre insisto que o aluno saiba quais são as características
daquele movimento literário. Essa terceira, eu já passei, já dei em prova essa terceira, que é as características do simbolismo. Letra A. Na França, o poeta Arthur Rimbaud é considerado o primeiro poeta do simbolismo por ter publicado As Flores do Mal. Isso é mentira, porque As Flores do Mal é um livro de poemas publicado na França, sim, mas pelo Charles Baudelaire, né, e não Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud quer dizer. Abundância de metáforas e figuras sonoras? Verdade. As obras buscam sugerir os objetos? Sim. 3 das temáticas mais comuns são sonho, mistério e morte? Sim. No Brasil, 3 poetas se destacaram: Augusto dos Anjos, Cruz e Souza e Alfonso Guimarães? Sim. Então, somente a letra A está incorreta, mas exige que você conheça o contexto de construção do simbolismo na Europa, especificamente na França, onde o simbolismo surge. Como eu disse na aula passada, quem tem interesse em conhecer esse contexto histórico do simbolismo, é importante ver o filme Eclipse do Amor, de 1995, com Leonardo DiCaprio. Por quê? Porque no simbolismo, 2 autores se destacaram muito na França, que é o Arthur Rimbaud e também o Paul Verlaine. Paul Verlaine era um jovem, muito jovem, que ele era fã do Arthur Rimbaud. E então eles se encontram, né? Ele vai conhecer seu ídolo e eles se apaixonam. Mas um deles era casado, tinha filho. Então eles vão viver um amor complicado, né? Uma mistura de amor e ódio. E no final das contas, um mata o outro, né? Então, essa história, devido ao fato de ser muito exótica e trágica, acabou redundando no filme no qual Leonardo DiCaprio representa o escritor novinho. Mas é um filme indecente, eu só indico para quem tem mais de 18 anos, porque parece eles pelados e tal. Número 4. Os autores do simbolismo. Vamos pensar, então, em qual opção retrata os autores do simbolismo. Vamos pensar em 2 minutinhos para fazer. Eu acho que é a letra A. Vamos ver. Propunham o exercício da subjetividade contra a objetividade. Deixa eu ver o que está escrito aqui, porque retomando de modo diferente o individualismo romântico. Sim, a subjetividade vai completamente contra a objetividade. Letra B. Não acreditavam que a realidade era complexa demais para ser apreendida e descrita de maneira objetiva. Não existe objetividade. Não cultivavam a forma física? Mentira. Não apresentavam interesse pelo inconsciente, pelas zonas profundas e desconhecidas da mente humana? Eram positivistas e naturalistas. Realmente é a letra A, que é o exercício da subjetividade contra a objetividade. Muito bem. Vamos, então, a mais um exercício. Aqui são características, vou pular essa questão, porque quais são as principais características do simbolismo? Objetivismo? Não, então já pula. Subjetivismo? Sim. Pessimismo? Sim. Misticismo? Sim. Essas 3 são características do simbolismo. Mas vejamos as outras. Misticismo? Sim. Individualismo? Sim. Objetivismo? Não. Cientificismo? Não. Subjetivismo? Sim. Racionalismo? Não.
Então, é muito fácil você entender, uma vez que o simbolismo está totalmente contra a ciência, contra a razão, contra a objetividade. E é muito curioso, voltando nessa questão, os europeus, esses escritores, estavam se rebelando contra a cientificidade, a racionalidade, o progresso. E eles queriam ir para um lugar onde não houvesse progresso, onde não houvesse desenvolvimento, onde não houvesse toda essa civilização. Eles estavam irritados com tanta carro, fábrica, barulho de buzina, o trânsito, que já havia trânsito, né? Mas era um carro que passava na rua, mas já causava um tormento danado. E eles queriam, então, alguns deles, né, fazer uma colônia num lugar onde não houvesse progresso, onde não houvesse, poluição, onde não houvesse desenvolvimento. E onde que eles pensaram em fazer uma colônia? Imaginem onde. Quem adivinha onde esses poetas que iriam morar? Num lugar onde não houvesse civilização. Brasil? No Brasil. Essa era a imagem do Brasil, uma grande selva, né? Isso no final do século XIX. E pasmem que eu nunca viajei para o exterior, nunca tive essa curiosidade, mas eu converso com pessoas que viajaram. A imagem que o Brasil, a imagem que lá no exterior eles têm do Brasil é impressionante. Ainda acreditam que aqui é uma floresta, né? Eles pensam que aqui é uma grande floresta. Então, quando um brasileiro vai à Europa, aos Estados Unidos, primeiro que eles não sabem onde fica o Brasil direito, né? Eles não sabem distinguir. A América do Sul, para eles, é algo misterioso, assim como talvez seja para nós a Antártida, a Oceania, né? Espaços muito distantes. E eles, então, fazem perguntas assim. Tem uma amiga que morou na França e a francesa ficava curiosa e um dia perguntou a ela, deixa eu te perguntar uma coisa que eu estou muito curiosa para saber. Aí ela falou, você pode perguntar, como é que lá no Brasil vocês fazem com tanto de jacaré e cobra que passa nas ruas? Ela falou, não, na minha rua nunca passou cobra e jacaré, não. Aí eu achava que eles andavam assim pelas ruas. Então, essa é a visão que eles têm, né, do Brasil. E, claro, esses poetas queriam fazer uma colônia num lugar completamente selvagem, onde puder. E vários livros antigos e filmes também têm essa ideia de vir para o Brasil, né? O Brasil visto como essa grande selva, ainda com resquício do romantismo. Agora, vejamos esse outro exercício para assinalar a alternativa incorreta sobre o simbolismo. Então, essa aí dá para fazer em um minutinho. Eu acho que é a D, porque o simbolismo, na verdade, é subjetivo. Uhum. Vamos ver. É uma atitude objetiva em oposição ao subjetivismo dos parnasianos. Evidentemente, não tem nada de objetivo. É o parnasianismo que é objetivo. O simbolismo é totalmente subjetivo. Muito bem, essa é a alternativa incorreta. Gente, o simbolismo é a mais fácil Na verdade, todas são muito fáceis. Todos os movimentos literários são fáceis. Depois que você guarda as características, fica muito fácil de você entender. Não precisa ficar lendo os poemas para entender, para fazer uma prova. Agora, essa aqui é uma questão do Enem. Eu não concordo com essa questão, mas caiu no Enem. Eu não concordo com a interpretação que o Enem deu para essa questão.
né? É uma questão, é um poema do Cruz e Souza, novamente, chamado Vida Obscura. Diz o seguinte: ninguém sentiu o teu espasmo obscuro. A palavra espasmo aparece muito. Não sei se alguém já teve espasmo. Espasmo é quando você tem um tremor na pele, assim. É algo até incômodo, né? Mas a imagem do espasmo, do acesso impulsivo do corpo, né, tremendo, é muito interessante para os simbolistas. Ninguém sentiu o teu espasmo obscuro, ó ser humilde entre os humildes seres, embriagado, tonto de prazeres, o mundo para ti foi negro e duro. Então temos aqui na primeira estrofe a ideia do escuro, o negro, né? Novamente o prazer aparece, mas sempre o prazer está ligado ao sofrimento. Atravessaste no silêncio escuro a vida presa a trágicos deveres, e chegaste ao saber de altos saberes, tornando-te mais simples e mais puro. Então ele trata, novamente, do silêncio escuro, né, a vida com trágicos deveres, e chegou a altos saberes. Então ele aqui se refere exatamente à vida do Cruz e Souza, né, que conseguiu ter altos saberes, se tornar um escritor, mesmo com tanta dificuldade. Ninguém te viu o sentimento inquieto, magoado, oculto e aterrador secreto que o coração te apunhalou no mundo. Ou seja, ninguém viu o sofrimento que você teve para chegar onde chegou. Mas eu, que sempre te segui os passos, sei que cruz infernal prendeu-te os braços e o teu suspiro como foi profundo. Então ele fala consigo próprio, né? Ninguém viu o seu sofrimento, mas eu vi, eu segui os seus passos, e sei que cruz infernal prendeu-te os braços, ou seja, eu sei o sofrimento todo que você teve. Então, é o poeta falando de si próprio. Mas o que eu não concordo é com as opções apresentadas aqui. Com uma obra densa e expressiva no simbolismo brasileiro, Cruz de Souza transpôs para seu lirismo uma sensibilidade em conflito com a realidade vivenciada. No soneto, essa sensibilidade em conflito com a realidade se traduz em quê? Sofrimento tácito diante dos limites impostos pela discriminação. Essa aqui é a resposta considerada correta. Mas eu não acho que o sofrimento é tácito. O que é algo tácito? É algo implícito, que não está claro. Mas no poema está claríssimo o sofrimento. Diante dos limites impostos pela discriminação. O poema não trata de discriminação. Na verdade, Cruz e Souza não era discriminado. Ele foi muito bem recebido nos círculos literários. Então essa seria a opção correta, eu não considero correta. Tendência latente ao vício como resposta ao isolamento social também está incorreta. O vício não é uma resposta ao isolamento social. Extenuação condicionada a uma rotina de tarefas degradantes também não tem a ver com o poema. Frustração amorosa, também não tem nada de frustração amorosa. Vocação religiosa manifesta na aproximação com a fé cristã, também não tem nenhum. Seria a letra A, mas eu não considero a letra A correta. Mas, de todas, é a que mais se aproxima realmente, mas não está bem elaborada essa opção. Pessoal, acabou a aula, então na próxima aula a gente termina a revisão de literatura com o pré-modernismo. Então, até sexta-feira, até amanhã, né? Até amanhã, quando a gente termina.